Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no HCTR11, um fundo imobiliário de papel que tem como foco principal investir em certificado de recebíveis imobiliários. É um nome bonito aí para crédito imobiliário. E para a gente saber se ele está valendo a pena, vamos levantar aqui os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário para a gente chegar na nossa tomada de decisão. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Vamos lá então direto ao ponto falar do HCTR11. Ele é para investidores em geral e teve seu início em setembro de 2018, ou seja, está aí no mercado há pouco mais de 4 anos. Ele não tem prazo para acabar e é gerido pela Hectare Capital e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração, controladoria e custódia de apenas 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Temos também uma taxa de gestão de 0,99% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. E o fundo ainda conta com uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. E quem acompanha aqui os meus vídeos já sabe que eu não sou muito chegado em taxa de performance. Mas vamos aqui prosseguir que o fundo atualmente tem mais de 200 mil cotistas. E aqui a gente já entra no primeiro ponto. Será que esse fundo possui uma boa liquidez? Ou seja, será que possui aí várias negociações? E aqui temos, que no mês de agosto de 2022, o fundo teve uma liquidez média diária, ou seja, um volume médio diário de mais de 8 milhões de reais. Em julho, mais de 5 milhões de reais. Em junho, mais de 7 milhões de reais. E o acumulado nos últimos 12 meses, temos aí uma média de mais de 9 milhões de reais de forma diária. E quando a gente vê o histórico de liquidez do fundo desde o final de 2020, a gente vê que ele possui uma ótima liquidez, ou seja, o fundo possui várias pessoas comprando cotas e várias pessoas vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. Agora vamos entrar no portfólio do fundo imobiliário para a gente ver onde que ele investe. A gente já sabe, né, que esse aqui é um fundo de papel, mas ele possui também outras classes de ativos onde ele aloca os seus recursos. E aqui temos 76,4% ele aloca em CRIs, afinal esse fundo aqui é de papel, mas ele também possui 22,7% em cotas de outros fundos imobiliários. E a respeito desses fundos imobiliários, ele possui participação nesses fundos imobiliários que eu estou marcando aí na tela. E aprofundando agora na parte de CRIs, os CRIs são créditos imobiliários, ou seja, tem um devedor ali por trás. Se você recebe o seu rendimento mensal, é porque tem um devedor ali por trás que está pagando mensalmente, né, esses CRIs. E eles são divididos, vamos dizer assim, em duas categorias. De um lado temos o série única, ou seja, todo mundo que possui esse CRI recebe ao mesmo tempo. E do outro lado a gente tem uma categoria que é dividida em três. Temos a sênior, temos a mezanino e temos a subordinada. Isso nada mais é do que a ordem de pagamento. Ou seja, temos aqui que 56,2% do fundo são de CRIs sênior, ou seja, a categoria que recebe primeiro. Depois, qual é a categoria que recebe em segundo? É o mezanino. E esse fundo aqui detém 3,2% mezanino. E por fim, quem recebe por último é o subordinado, que ele está exposto em 29,5% dos seus CRIs. E veja que o subordinado geralmente paga mais, né? O CRI subordinação subordinado paga mais porque o grau de risco é maior. Mas esse fundo soube fazer aí um bom risco-retorno porque mais de 50% são aí de série sênior. E aqui temos 11% que está exposto aí em CRIs de série única, ou seja, todo mundo recebe ao mesmo tempo. Agora falando da sua parte de indexadores, temos aqui que 90%, mais de 90% dos CRIs do fundo estão indexados ao IPCA mais 10%. Aí a gente já vê, né, que os CRIs aí do fundo são de um risco um pouco mais elevado do que de outros fundos imobiliários. Ele também está exposto em IGPM mais 13,4%, temos aqui o CDI mais 4,7% e o INPC, que pega aí o INPC
mais 9,7%. Não à toa esse fundo imobiliário aqui está pagando bem, porque a gente está vendo a inflação subindo bastante. Vamos ver então a quantidade de CRIs que o fundo está exposto. Temos aí, vou passar na tela para você, que ele está exposto em mais de 90 CRIs. São todos esses que eu estou passando aí na tela. Realmente é uma boa diversificação de ativos. E não se esqueça que, além desses CRIs, ele está exposto também a esses fundos imobiliários. No total, o fundo imobiliário HCTR11 está exposto em quase 100 ativos. Na minha opinião, isso é uma boa diversificação de ativos. Vamos ver em relação aqui ao seu patrimônio, que é um ponto super importante. E, além de ser um ponto importante, é um ponto também positivo, porque em março de 2019, o valor patrimonial por cota do fundo estava em R$ 108,53. E com o passar do tempo, agora em setembro de 2022, temos aí um valor patrimonial por cota de R$ 121,65, ou seja, uma valorização de aproximadamente aí 12%. Quanto aos seus dividendos, o fundo é muito conhecido, por pagar excelentes dividendos. E aqui temos que, nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$ 17,67, o que dá um dividend yield de 17%. É um excelente dividend yield, mas aqui eu não posso deixar de levar algumas coisas em consideração. Veja o seguinte, o fundo vem no decorrer do tempo reduzindo seus proventos. Aqui, em dezembro de 2020, ele pagou R$ 2,47 por cota. E na sua última distribuição foi de R$ 1,10 apenas. Isso porque, quando a gente vê aqui a carteira do fundo imobiliário, principalmente a de CRIs, vemos aqui que mais de 90% está indexado ao IPCA. E olha só o que a gente está vendo. O IPCA, a inflação aqui no Brasil, está reduzindo, chegando até a deflação nos últimos 3 meses. Julho, agosto e setembro de 2022, a gente teve aí uma deflação. Por isso que esse fundo imobiliário aqui está pagando menos. E não só isso, vários fundos imobiliários aí de papel indexados ao IPCA estão pagando menos. Vamos aqui então ver em relação ao seu preço. Temos aí, a gente já viu o valor patrimonial por cota R$ 121,65, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 103,97, ou seja, um desconto de aproximadamente 15%. E quando a gente vê aí a sua liquidez, está superior a 60 mil negociações diariamente. Isso já mostra que realmente o HCTR11 possui uma excelente liquidez. E agora que eu já te passei todas as informações mais relevantes a respeito do HCTR11, chegou o momento da nossa tomada de decisão. Para isso, eu vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário. E como sempre, eu vou começar aqui pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo imobiliário possui uma excelente liquidez. Afinal, ele tem mais de 200 mil cotistas. E tem muita gente comprando cota do fundo, tem muita gente vendendo cotas do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. O nosso segundo ponto positivo é que esse fundo é bem diversificado em aproximadamente 100 ativos. O nosso terceiro ponto positivo tem relação também ao seu patrimônio, que quando a gente pega ali de março de 2019 até atualmente setembro de 2022, a gente vê aí uma valorização no seu patrimônio de mais de 12%. O nosso outro ponto positivo tem em relação ao seu preço sobre o seu valor patrimonial. Temos aí um desconto de aproximadamente 15%. E o nosso último ponto positivo é que quando a gente vê aí o dividend yield do fundo imobiliário está em 17%, um excelente dividend yield, mas a gente sabe quando o fundo paga muito, quer dizer que ele é um pouco mais arriscado do que outros fundos imobiliários aí no mercado. Dito isso, então, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é um ponto que você tem que levar em consideração, é que a gente está vendo a inflação caindo. E a inflação caindo, esse fundo aqui está reduzindo seus proventos. Mas não somente este fundo imobiliário aqui. Todos os fundos imobiliários de papel que tem como foco o IPCA como indexador, tá vendo aí os rendimentos caírem. Isso é normal em uma economia saudável, é assim, a inflação sobe, a inflação desce, a inflação sobe, a inflação desce, Selic sobe, Selic desce, enfim, é normal aí em uma economia saudável a inflação reduzir. O nosso segundo ponto negativo, eu nem cheguei a te mostrar aqui, é que o fundo imobiliário faz várias emissões de cotas. Só para você ter ideia, ele está no mercado aí há aproximadamente 4 anos e fez, em média, 3 emissões de cotas por ano. Então você já sabe que esse fundo faz
várias emissões de cotas. Você tem que ter, né, um dinheirinho se você quiser entrar aí nas subscrições e não ficar diluído aí no fundo imobiliário. O outro ponto negativo é que um tempo atrás ele teve aí uma treta, né, teve aí um problema com o ativo do fundo imobiliário. Salvo engano, foi um fundo imobiliário que ele possui participação, né, o XBXO11. Mas quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, isso de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, o HCTR11 é um fundo imobiliário arriscado, mas se você possui aí na sua carteira de investimento a sua parte de risco, eu acredito que o HCTR11 vale a pena, ao menos nesse momento. Agora, se você não possui uma parte de risco na sua carteira, ou se a sua parte de risco na carteira está completamente preenchida, aí, na minha opinião, o HCTR11 já não vale mais a pena. Lembrando mais uma vez que isso aqui é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. É isso, fico por aqui. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse e nos vemos no próximo vídeo.